Eu não sei se você já se sentiu sem nenhuma vontade de orar, sem nenhum desejo de orar. Não sei se você já viveu momentos em que você sabia que precisava orar, sentia a necessidade de orar, mas lhe faltava vontade. Talvez esse seja o momento que você está passando agora. Você sabe que precisa, mas não tem vontade, não consegue. Falta ânimo, falta disposição. Oração é vida. Oração é comunhão. Oração é intimidade com Deus. E existe um entendimento entre os chamados pais da igreja de que a oração, quando não há vontade de orar, ela tem ainda mais valor do que a oração feita quando se existe vontade de orar. Então o que nós aprendemos é que nesses momentos em que não existe vontade, em que existe desânimo, pouca disposição, mas mesmo assim você vence o desânimo e ora mesmo sem estar com vontade, isso tem um valor especial para Deus. Isso tem um peso diferente. Isso tem um significado diferente. Eu quero lhe convidar, então, apesar da falta de vontade, apesar da indisposição, apesar do cansaço, apesar de tudo, você orar. É um problema que nós encontramos hoje no mundo cristão, que as pessoas se acostumaram a fazer somente aquilo que elas têm vontade de fazer. Fazer aquilo que elas sentem vontade de fazer. Isso vale para a vida, para tudo na vida. E de alguma forma esse pensamento, essa ideia, entrou também na nossa relação com Deus. Parece que a nossa relação com Deus, cada vez ela vai sendo mantida através de sentimentos. Eu preciso sentir. Se eu não sentir, eu não faço. Se eu não sentir, eu não creio. Se eu não sentir, se eu não sentir, se eu não sentir. E muitos cristãos vivem em busca desses estímulos, quando na verdade tudo que nós temos que fazer é sermos obedientes ao que o Senhor nos ensinou. E nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com o Pai em segredo. Isso é uma ordem, isso é uma determinação. Oração é ser obediente ao chamado de Deus. Nós podemos retirar um momento de oração dentro da nossa casa, mas podemos viver em oração, caminhar em oração, dirigir o automóvel em oração, fazer tudo o que fazemos, os afazeres da nossa casa, no cuidado com a família, em oração. É claro que isso é um exercício diário, é um exercício contínuo, mas esse é o nosso caminho. Não há muitas coisas que você precisa ou que você pode fazer, mas sem dúvida a oração é a principal delas. Você pode ser um grande conhecedor do texto da Sagrada Escritura, você pode ser um grande conhecedor da história da igreja, você pode ser um grande conhecedor da tradição da igreja, você pode conhecer muito bem a área do seu trabalho, a área específica do seu trabalho, o assunto específico. Você pode dominar muitos conhecimentos, mas nada disso se compara à vida de oração. É melhor que você não saiba muitas coisas, é melhor que você saiba o mínimo sobre muitas coisas ou sobre algumas coisas, mas que você tenha uma vida madura de oração. Que você tenha a prática da oração, a vida diária da oração. O mundo não precisa de pessoas que sabem de cor muitos textos da Bíblia. Mas o que o mundo precisa de fato, porque isso, saber de cor os textos da Bíblia, saber citar de cor passagens bíblicas,
A inteligência artificial faz melhor do que eu, melhor do que você. Hoje, com o avanço das tecnologias, olha, pode ficar tranquilo, né? Existem muitos recursos para se consultar textos bíblicos melhores do que você. Agora, se você puder, se você conseguir, apesar das dificuldades e do desânimo, ser uma pessoa de oração, um homem de oração, uma mulher de oração, isso fará toda a diferença para você e para o mundo em que você vive. Alguém que realmente encontra na oração um caminho ao coração de Deus e um caminho para o seu próprio coração. Alguém que conhece a Deus e, consequentemente, se conhece através da oração. Alguém que se pacifica na oração e, por se pacificar na oração, pacifica o mundo ao seu redor. Alguém que carrega na vida os sinais que só existem na vida de quem tem uma vida de oração. De quem separa um momento do seu dia, mas não só separa um momento do seu dia, mas separa a sua vida para a oração. Faça isso. A sua vontade de fazer é o que menos importa. Lembre-se do conselho dos pais da igreja. Lembre-se de que quando você ora sem vontade, a sua oração tem um sabor diferente. Ela tem um peso diferente. Ela tem um significado diferente. Porque você está lutando contra a tendência natural da sua carne, que não quer orar, que não quer esse momento. Mas apesar de tudo em você não querer fazer isso, em obediência ao nosso Pai Celestial, você se rende e você ora, e você fala, e você suplica. E quando você não souber o que falar, apenas peça perdão, apenas peça a piedade de Deus, apenas confesse a Deus o seu pecado. Reconheça diante dele a sua miséria, reconheça diante dele as suas fraquezas. Peça compaixão, peça perdão, peça misericórdia. Se você passar o dia todo pedindo perdão, ainda não será suficiente, porque você sabe o quão pecador você é. Você sabe quem você é diante de Deus. Eu sei quem eu sou. Nós somos pecadores. Nós carecemos da graça de Deus, nós carecemos do perdão de Deus. E não importa se você é um líder religioso, se você é um pregador, se você é um missionário, se você vive uma vida religiosa, não importa quem é você. Você precisa da graça de Deus tanto quanto eu. Então, encontre-se com Deus na oração. Faça isso agora. Assim que esse vídeo terminar, feche os seus olhos. Se você puder se isolar aí na sua casa, onde você estiver, procurar um cômodo separado, fechar a porta, dobrar os seus joelhos, fale com Deus, peça a Ele perdão, reconheça que você precisa dele, diga que você não está com vontade de fazer isso, mas que você precisa. Seja sincero nas suas orações. Não tente, como se diz popularmente, vender o seu peixe para Deus, porque não adianta. Seja honesto. Diga o que você sente. Diga a Deus em oração como você realmente está. O que você realmente sente. O que você realmente precisa. As confissões mais difíceis de um coração, você pode encontrar em Deus um ambiente seguro para fazê-la. Faça. Chore se for preciso. Seja honesto. Se entregue. Se encontre com Deus na oração. A oração é o encontro com Deus e o encontro com você mesmo. O encontro com nós mesmos. Nós nos encontramos, nós nos descobrimos, nós nos entendemos na oração. Porque Deus se revela a nós na oração. Deus vem a nós e se manifesta por sua infinita graça, bondade e misericórdia. E o caminho da oração é o caminho da santidade.
Não pense que você conseguirá trilhar um caminho de santidade e glorificar o nome de Deus no mundo, estabelecer o reino de Deus, promover o reino de Deus, promover a vontade e a justiça de Deus, sem que você tenha uma vida de oração. É impossível. É por isso que nós temos tantas pessoas que falam tanto sobre a fé, falam tanto sobre a igreja, falam tanto sobre o nome de Jesus, falam tanto sobre a Bíblia, mas não impactam de verdade o mundo, porque falta-lhes vida com Deus, falta-lhes a aquisição do Espírito Santo. E esse é o fim do homem, esse é o objetivo da vida humana, a plenitude do Espírito Santo de Deus em nós, o caminho da santidade. É para isso que você vive, é para isso que você está aqui. Esse é o objetivo da sua vida, o objetivo maior do que qualquer outro. É alcançar o caminho de santidade, a plenitude do Espírito Santo de Deus em você, a aquisição do Espírito Santo, a plena comunhão com o Espírito Santo. E isso é impossível sem oração. Então, tenha uma vida de oração. Juntos. Vamos fazer isso juntos. Me falta vontade, te falta vontade, mas a nossa vontade é o que menos importa. O nosso desejo de orar é o que menos importa. O Espírito Santo de Deus vai colocando, vai brotando em nós esse desejo. Mas quando ele não existe, quando o desejo não existe, lembre-se novamente do conselho dos pais da igreja. Quando falta a vontade, a oração é ainda mais especial, é ainda mais significativa. Então, vamos ter esse momento com Deus, mesmo sem vontade, mas com o desejo sincero e verdadeiro de sermos obedientes a Deus, apesar do pecado que nos separa dessa comunhão. Tenho certeza que nós encontraremos em Deus, através do Espírito Santo de Deus, um caminho de paz, um caminho de vida e um caminho de santidade. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.